Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos começar a leitura no livro de Esther. É um livro bem pequeno, tá, gente? Mas é muito legal. A história de Esther é muito linda. Prestem bem atenção para vocês verem. Para quem não conhece a história de Esther, preste muita atenção, vocês vão ver como é bonita a história dela. Antes, nós vamos ler aqui uma introdução, tá? Quando o rei Ciro, em 538 a.C., permitiu a volta dos judeus para a sua terra. Lembrem que o Ciro ele permitiu que os judeus voltassem do cativeiro, eles ficaram lá durante 70 anos. E aí o Ciro permitiu que eles voltassem para Jerusalém, né? Para Israel, né? Então, para sua terra, que ele permitiu que eles voltassem, né? Muitos aproveitaram a oportunidade. Para eles tinha terminado o cativeiro na Babilônia. No entanto, muitos continuaram vivendo em países distantes, onde a vida não era fácil e muitos eram os perigos. Não raras vezes os judeus foram perseguidos por aqueles que queriam acabar com eles. Na verdade, é que o mundo todo é contra os judeus, né? Contra Israel. Por quê? Porque é um povo de Deus. Mas nós amamos Israel. O livro de Esther foi escrito para mostrar que Deus protege o seu povo, animando assim os milhares de judeus que viviam espalhados pelo mundo. Ainda tem, né, muitos espalhados, né, os judeus. Além disso, o livro de Esther também foi escrito para contar como começou a festa de Purim. Essa festa, que é comemorada pelos judeus até hoje, não é uma das festas religiosas prevista na lei de Moisés. Surgiu no tempo de Xerxes, rei da Pérsia, 486 a 465 antes de Cristo. E é a festa da vitória dos judeus contra os seus inimigos. Então nós vamos, antes de começar a leitura, nós vamos orar. Pedir a Deus para nos ajudar com mais este livro, nos dar entendimento, nos dar sabedoria e nos transmitir a paz dele, né? O amor de Deus em nós, para que sejamos o sal da terra e a luz do mundo, como o Senhor Jesus falou, né? E Deus, ele tem tanta misericórdia de nós, do seu povo, ele nos ama tanto. E em João 3,16, lá fala assim, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos que creem no Senhor Jesus, ele cumpriu o Antigo Testamento, ele não veio abolir, ele veio cumprir, e ele morreu para nos salvar, para nos ajudar, para nos dar a vida eterna, para que não fôssemos cair no inferno, que sem Jesus íamos diretamente para o inferno, mas ele veio para nos salvar. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá, gente? Ele é o único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te agradecer por mais essa leitura, Senhor, por mais esse livro que vamos começar a ler, que é de Esther. Dê-nos entendimento e sabedoria para entender, Pai. Ajude, nos abençoe. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos entender cada palavra que está escrito aqui, Senhor.
Peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá? Vamos começar aqui no capítulo 1 de Esther. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã. E o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho que estavam presos por argolas de prata. A coluna de mármore estavam presos por argolas de prata à coluna de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. Acho que eu não falei, né? Nós vamos ler aqui hoje 1, 2 e 3 de Esther, tá? Do livro de Esther. A rainha Vaste também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos. Eunucos é o que cuidavam lá da parte das mulheres do rei, né? E então eles eram cortados os suas partes íntimas, né? É que vocês me entendem. Eles mandavam cortar para que eles não que as rainhas, as concubinas não sofressem nenhum perigo, né? E como que eu digo? Que não tivesse relações sexuais com ele, né? As rainhas, né? As mulheres do harém. Então ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bizata. Nossa, que nome, gente! Meumã e Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas.
o rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros em que ele tinha mais confiança, isto é, Arsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram os 7 ministros da Pérsia e da Média, e ocupavam as mais altas posições no reino, e serviam como conselheiros íntimos do rei. E ele perguntou: eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu, de acordo com a lei, o que deve ser feito. Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de toda a província do reino. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã. As mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos, e por toda a parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que a Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito seus maridos. Olha só. Interessante, né? Quando Deus quer uma coisa, tem que ser do jeito que Deus quer, né? Não adianta, né? Sejam ricos ou pobres, o rei e os seus ministros gostaram da ideia e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Se fosse hoje, não ia sobrar um casamento, né? Porque as mulheres hoje em dia mandam mais que os maridos. Nem todos, né? Mas tem, né? Infelizmente tem. Não temos que ser submissa ao ponto de ser escravas, né? Mas temos que respeitá-lo, né? Tanto a gente, né? As mulheres respeitar os maridos, quanto os maridos respeitar as mulheres, né? E foi feito um para viver com o outro, não é isso que Deus pôs? Uma só carne, né? Então, gente, nós vamos ao capítulo 2, tá? De Esther. Esther é feita rainha. Olha que bonita a história dela. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado,
mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Suzã, a capital. A capital. Regai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então o rei então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther. Então, Hadassa é o nome de Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Regai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Regai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias, Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco. Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado.
a moça que conquistava a simpatia de todos os que conheciam, Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que de qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaste. Depois, ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Mordecai salva a vida do rei. E o Mordecai ele ficou sabendo de um plano para matar Xerxes e salvou a vida do rei. Durante o tempo em que as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esther ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai como tinha feito nos tempos de menina, quando ele a estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo o seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, dois eunucos que eram guardas no palácio, estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então, os dois eunucos foram enforcados, e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que se escrevia a história do reino. Ramã faz plano para acabar com os judeus. Sempre tem, né? Tem os santos e os profanos. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Ramã no cargo de primeiro-ministro. Ramã era filho de Ameadata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Ramã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia à ordem do rei. Todos os dias eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. É engraçado, se vocês pensarem bem aqui, ó. O anticristo também vai fazer isso, né? Como Nabucodonosor também fez. Pediu que os 3 judeus, né, adorassem a estátua que ele tinha mandado fazer, né? E aqui também. Ele queria que ele se rendesse ao rei, né? Ele se jogasse aos pés do rei. E ele não fazia porque ele era judeu. O único para quem ele se ajoelhava e obedecia, assim, em matérias de Deus, era o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, só. Então, é por isso que o Mordecai ele não se curvava, né? Então, eles
foram contar isso a Ramã. Ramã já é o mal, né? Para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Ramã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. Quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Ramã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. É assim que o anticristo vai fazer, né? Vai querer matar todos os cristãos, todos que seguem ao Senhor Jesus. E não obedeçam ele, né? E não obedecerem ele. E não se prostrar para ele e adorarem ele. Aí, ficarem na grande tribulação, vai morrer porque ou foge, né, para o deserto, senão. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Ramã, ou Amã, não sei como que queira, né? Eu leio como Ramã, ordenou que tirassem a sorte, tirasse a sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Ramã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Ramã, filho de Ramadata, e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Ramã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fossem trazidas para todas as línguas faladas, que fossem traduzida para todas as línguas faladas no reino, e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, e todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, e as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos.
o rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, e em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Ramã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. É assim, né? O mal é terrível, mas quando as pessoas temem a Deus e obedecem, Deus salva, né? Então, nós terminamos o 3. Eu agradeço muito ao Senhor pela essa leitura, Pai. Obrigado por poder estar aqui para ler mais um livro das Escrituras Sagradas, Pai. Obrigado. Obrigado por me ensinar. Obrigado por me fazer ser obediente à palavra. Obrigado, Senhor. Me ajude. Fique comigo. Tenha misericórdia de nós. Precisamos de Ti, Senhor, o tempo todo. Peço a Ti, Pai, que abençoe a todos nós e nos proteja. Em nome de Jesus, amém.